Olá, amigos e amigas da República do Anime! Começando o resumo do capítulo 89 de Re:Zero. Muitas coisas interessantes no capítulo, mas antes de falar pra vocês, peço pra você deixar um super like maroto nesse vídeo, inscreva-se na RDA, ativa as notificações pra não perder nada e bora lá para o nosso vídeo de hoje. Depois de terminar de falar secretamente com Ryuzo, Subaru caminhou sozinho pela floresta. Subaru disse a ela que ela precisava pensar e a deixou sozinha com Cristal. O que ela pensaria de uma garota com um rosto idêntico ao dela e na verdade seu original. Embora o interesse de Subaru em tudo isso fosse inesgotável, ele não sabia até que ponto estava certo tocar no assunto. Em qualquer caso, o Ryuzo com quem Subaru acabaria de falar estava do seu lado. De acordo com Ryuzo, dois dublês desafiaram os julgamentos do santuário e Subaru suspeitou que poderia ser elas que estavam influenciando Garfiel. Sendo 4 duplas, havia a possibilidade que os pensamentos não fossem uniformes. Isso gera, como consequência, as diferenças de opiniões entre as Ryuzos, o que significava que não seria estranho para elas ter opiniões diferentes do outro, ou seja, uma ter opinião diferente da outra, Ryuzo assumindo que um tivesse experimentado algo que outro não. Por conveniência, o Subaru rotulou os 4 Ryuzo como Alpha, Beta, Theta e Sigma. Ryuzo Alpha e Beta não sabiam sobre os testes. Sabendo que o encontro com Theta e Sigma seria em 2 dias, restando pouco espaço para manobras, já que o ataque do Grande Coelho seria alguns dias depois ou quando a neve começasse a cair no santuário. Subaru precisava resolver tudo antes do ataque. No final, Garfiel mataria os moradores para impedir a libertação do santuário pela maneira como estava sendo incitado a fazer tal coisa. Parecia quase impossível fazer Sigma e Theta mudarem de ideia facilmente. Dada a perspectiva de persuadi-los, o futuro parecia sombrio. Mas em troca dos obstáculos aumentados, talvez haja uma oportunidade de lidar com Garfiel, que fica a grande pergunta. Quando eu, de alguma forma, convencer os dois interferentes, Ryuzo-san, os problemas terá acabado. Essa foi a fala do nosso amigo Subaru. Subaru naturalmente queria evitar um conflito com Garfiel, que possuía o controle das Ryuzos, exceto as 4 que também tinham comando das demais. Com um exército poderoso, Garfiel tinha todas as vantagens para impedir os planos de Subaru. Subaru, analisando a situação, chega à conclusão que terá que improvisar de maneira a lidar com a Ryuzo, Theta e Sigma. Saindo pela floresta, Subaru voltou para a vila, em um local um pouco distante da vila e da catedral, onde estava o alojamento de Emília. Emília estava em um mundo branco, onde caminhava em desespero pela neve, quase congelada com sangramentos em partes do seu corpo. O terror preenchia o seu rosto. Os olhos de ametista da jovem Emília brilhavam como se não visse esperança além da escuridão da neve cegante. Seu olhar pousou, segundo o conhecimento da jovem Emília, no tronco da maior árvore do mundo. Esta grande planta, chamada Grande Árvore das Orações, era uma árvore divina para dedicar orações a coisas sagradas e escondidas. Uma presença preciosa e insubstituível para todos na cidade. Como deve ter sido reconfortante para Emília, naquele momento, ver uma figura galante na árvore exatamente em seu lugar de costume. Quanta providência deve ter sido para que, no meio de uma paisagem familiar transformada em um lugar desconhecido, essa grande árvore tivesse preservado o cotidiano usual. Seu rosto tenso relaxou ligeiramente com o alívio que sentiu, mas, mesmo assim, o frio petrificou seus músculos rígidos e tudo o que ela podia fazer era um movimento incorreto. Ao chegar nas raízes da árvore, Emília cavava neve em desespero, esperando tocar a árvore. Ela não queria lembrar, ela estava atormentada, ninguém poderia ajudá-la. Lentamente ela pegou o último pedaço de neve, mas ela conseguia ouvir: amaldiçoada, morra a bruxa da inveja, prova de suas corrupções. Subaru tenta acordar Emília. Subaru sacudiu os ombros dela, ao que Emília abriu os olhos francamente ao dizer o seu nome. Ela balançou a cabeça em uma tentativa de despertar totalmente sua consciência, mas Emília diz: Subaru, por que você está aqui? Subaru responde: preciso de um motivo.
Se for o seu rosto, eu poderia ficar olhando para ele a noite toda, sem nem mesmo ficar entediado. Subaru percebe que Emília não está totalmente consciente e diz que ela não deveria baixar a guarda perto dele, pois tem um lobo dentro de si. Isso porque ele é um garoto diante de uma garota linda. Subaru também diz a ela, após perceber que Emília havia despertado totalmente, para a mesma dormir na cama e não em outro lugar. Subaru diz que ficou em pânico ao ver Emília caída e isso foi emocionante demais. Não houve resposta quando ele bateu na porta, então ele entrou no quarto pensando que ela poderia estar em outro lugar, encontrando Emília desabada na frente da cama, com os cabelos prateados espalhados pelo chão. Certamente ninguém poderia culpar Subaru por empalidecer e quase cair no desespero. No entanto, o calor de seu corpo, quando ele estendeu a mão para pegá-la, e a presença definitiva de respiração e pulso imediatamente o informou que não havia necessidade de se preocupar. Subaru pergunta a Emília se ela teve um pesadelo, mas ela ficou em silêncio. Subaru logo preveu que o pesadelo estava ligado aos medos de Emília. Essa conversa com Emília acabou se revelando desfavorável e acompanhar o andamento da próxima conversa também seria difícil. Emília e Subaru passaram a conversar e Subaru diz sobre a questão de ser preguiçoso ao ser questionado sobre as suas motivações da conversa. Ele não estava exagerando ou brincando. Subaru sabia que sua natureza era de ser um preguiçoso desesperador, uma forma decidida, sem fim, a depravação, sem cumprir nenhum tipo de papel, que era o ser humano chamado Natsuki Subaru. E é por isso que ele nunca deixou de se dedicar aos exercícios diários e habilidades e passatempos irracionais no velho mundo. Ele sabia que se tornaria um humano completamente incompetente se não o fizesse. Você não pode chamar alguém que luta persistentemente de preguiçoso, mesmo que ele não tenha um objetivo específico, mas Subaru não percebeu isso, é óbvio. O olhar de Emília recuperou seu leve calor, talvez querendo dizer algo sobre Subaru se subestimar. Sua reação levou Subaru a franzir as sobrancelhas, mas no final, Emília decidiu ficar quieta. Subaru chamou Emília para um passeio e percebeu seu erro no tratamento em relação a Emília. Nada tinha mudado para ela no santuário. Ela continuava a ser discriminada pelas pessoas de lá por ser meio elfa. Ela se fazia de forte na presença do Subaru, mas e quando Subaru não estava por lá? Salvar os moradores dos ataques da seita da bruxa ficou na conta do Subaru, pois para eles, Emília era mais como uma zeladora, alguém que eles não tinham proximidade. Como a situação ainda não havia melhorado, levar Emília para fora só seria um fardo desnecessário para ela. Irritado com a sua própria insensibilidade, Subaru deu um tapa na própria testa. Sua atitude mudou graças à dor que os nó dos dedos lhe causaram. Subaru se virou para olhar para Emília apropriadamente, cujos olhos ficaram bem abertos depois de testemunhar tal ação. Subaru diz: Emília, fica em silêncio. Observando a mudança de expressão de Subaru, Emília percebeu que o ambiente havia mudado. Depois de corrigir sua postura, ela olhou para Subaru com seus olhos ametistas, cheio de pura calma. Sua atitude e expressão informaram a Subaru a futilidade de abordar o assunto. O que poderia dizer exatamente? Levou apenas um momento para refletir sobre a primeira coisa que diria. Subaru diz: você gostaria de me contar sobre o que viu no teste? Subaru viu diretamente o terror e angústia naqueles olhos ametistas umedecidos. A conversa continua no capítulo 90. Deixe o like e inscreva-se no canal só para lembrá-los. E é isso, galera. Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva, por isso pergunto pra você. Diz aqui nos comentários o que vocês acharam do capítulo, informações complementares que a gente vai conversando por aqui. Deixe o like, inscreva-se no canal. Falei tudo que tinha que falar. Fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau.